Bem-vindos, queridos amigos. Hoje vamos tentar dizer apenas algumas coisas a respeito dos pilares da vida e da santidade de São Pio de Pietrelcina, que na Itália chamamos comumente de Padre Pio. E assim, não é fácil falar brevemente sobre Padre Pio, porque sua pessoa e sua vida ainda hoje constituem um mistério, um grande mistério. Quantas graças passaram por esse dócil instrumento que foi o Padre Pio de Pietrelcina. Grande santo porque grande humilde, e grande obediente, ele, humilde filho de São Francisco, que dizia de si mesmo: eu sou apenas um pobre frei que reza. Na cripta, ou seja, naquele lugar que fica sobre a igreja da Nossa Senhora das Graças em São Giovanni Rotondo, que por muitos anos guardou o corpo de São Pio, há uma placa com uma inscrição que sempre atraiu a minha atenção e que traz as palavras do Papa São Paulo VI sobre o santo Capuchinho. Veja que fama ele alcançou, que clientela mundial reuniu em torno de si. Mas por quê? Porque era um filósofo? Porque era um sábio? Porque dispunha de meios? Não, mas porque rezava a missa humildemente. Confessava de manhã até à noite e era representante estampado dos estigmas de Jesus. Era um homem de oração e de sofrimento. E o Papa Bento XVI dizia também: Padre Pio é um daqueles homens extraordinários que Deus envia de vez em quando à Terra para converter os homens. Padre Pio foi, portanto, um homem enriquecido de graças, dons, carismas extraordinários, que sempre exerceu incessantemente, incansavelmente, para o bem das almas. E daqui passa a sua santidade, que se apoiava em alguns pilares firmes. A Santa Missa. A Santa Missa era o centro de sua vida, em torno da qual tudo girava. A esse respeito, ele disse que é mais fácil para o mundo ficar sem o sol do que sem a Santa Missa. Santa Missa que ele definiu como todo o Calvário, na qual ele mesmo revivia a paixão de Cristo e durante a qual via a presença da Virgem Maria e de inúmeros anjos. Preparava-se escrupulosamente para a celebração da missa das 5 da manhã, acordando às 1, 2 ou 3 da manhã, e no final da missa, após uma prolongada ação de graça, começava o seu ministério como confessor até a noite. E precisamente o sacramento da penitência era outro pilar de sua santidade. Padre Pio foi um verdadeiro, incansável, infatigável apóstolo do confessionário. Também aqui gozava, se beneficiava da presença e ajuda da Virgem Maria, nesse ministério exercido para arrebatar as almas de Satanás. Assim escreveu ao seu diretor espiritual, Padre Benedetto da San Marco in Lamis: não tenho minuto livre. Todo o tempo é gasto em libertar os irmãos das armadilhas de Satanás. Bendito seja Deus. A maior caridade é arrebatar as almas presas por Satanás para ganhá-las para Cristo. É justamente isso que eu faço assiduamente, de noite e de dia. E verdadeiramente, noite e dia, incessantemente, rezava, tanto para que podia-se dizer dele o que se dizia do seráfico padre São Francisco, ou seja, que o Padre Pio também era um homem feito oração. A celebração da Santa Missa, adoração ao Santíssimo Sacramento e um rosário que fluía sempre, incessantemente, entre os seus dedos e nos seus lábios. A oração, repetia, é a melhor arma que temos. É uma chave que abre o coração de Deus. Nos livros buscamos a Deus, na oração o encontramos. A célebre máxima de Santo Afonso Maria de Ligório, quem reza se salva, quem não reza se condena, Padre Pio acrescentava também que quem reza pouco ou reza mal corre o risco de se condenar. Entre as orações que o Padre Pio recomendava estava com certeza o rosário.
expressão da sua terna e filial devoção mariana. Amai Nossa Senhora e fazei que a amem. Rezem sempre o rosário, gostava de repetir. A Virgem Maria, para o Padre Pio, foi uma mãe, uma doce mãezinha, mãe de Deus e também nossa mãe, mas também uma perfeita discípula de Cristo, distribuidora de graças e Virgem das dores, corredentora, que sofreu mais do que todos junto com seu filho, até aos pés da cruz, junto da cruz, e que por isso é um instrumento privilegiado para nos conduzir ao Filho. A Virgem Santíssima dizia que foi a primeira a praticar o Evangelho em toda a sua perfeição, obtenha para nós o amor pelos sofrimentos e dores e nos conceda de segui-la. Esforcemo-nos também por estar sempre atrás desta Mãe bendita, por caminhar sempre perto dela, pois não há outro caminho que conduz à vida, senão aquele que a nossa Mãe percorreu. E trata-se de um caminho marcado pelo sofrimento e pela cruz, elementos que não faltaram na vida de Padre Pio, tanto que foi definido como o Cirineu de Jesus. E o dom dos estigmas que trouxe por mais de 50 anos na sua carne, qual primeiro sacerdote estigmatizado da história, representou como por São Francisco a sua plena conformação, também exterior, a Cristo crucificado. O próprio Jesus revelou-lhe que é debaixo da cruz que se aprende a amar. Ele dizia: eu a cruz não a dou a todos, mas apenas as almas que me são queridas. E o Padre Pio, ao longo da sua vida, carregará a cruz e os sinais da paixão para partilhar os seus sofrimentos com Cristo, agradá-lo e colaborar com ele para a salvação das almas e para expiar os pecados do mundo. No entanto, ele mesmo se considerava responsável por ter feito Jesus sofrer, por causa de suas misérias, de sua ingratidão, suas ofensas, e desejava carregar a cruz, e por isso desejava também as dores de Jesus, mais do que suas consolações, para consolar o próprio Jesus, que, desabafando com ele, queixou-se da frieza das almas, até das almas consacradas. E o Padre Pio, assim como São Francisco, chorava, gritava ao mundo que o amor não é amado. E por isso procurava também almas dispostas a se oferecer para a penitência e a reparação. No entanto, tudo isso não o tornava indiferente aos sofrimentos dos homens, tanto físicos quanto espirituais. De todos, ele teria gostado de se carregar para aliviar o sofrimento de seus filhos. No entanto, graças à ajuda da providência, de benfeitores e filhos espirituais, ele conseguiu constituir a obra Casa Sollievo della Sofferenza, Casa Alívio do Sofrimento, construindo um grande hospital que fica ainda hoje perto do convento de San Giovanni Rotondo para cuidar dos doentes e dos enfermos. E então chegou o momento da morte também para o Padre Pio. Como Padre Pio morreu? Assim como sempre viveu, ou seja, com os nomes de Jesus e Maria nos lábios. Portanto, procuremos nós também fazer nossos esses pilares da vida e da santidade do Padre Pio, cada um declinando-os no seu próprio estado de vida. Louvado sejam Jesus e Maria.